sou a professora Kelsey Mary e na aula de hoje falaremos sobre adição e subtração. Você já parou para pensar o que é uma adição? O que é uma subtração? Bem, a adição é você agrupar elementos, é você juntar. Então, toda vez que você tiver ideia de juntar, você vai fazer uma adição. Mas como eu posso fazer essa operação? Existem algumas técnicas e é isso que nós veremos na aula de hoje. Para começar, vamos ver um exemplo. Imagina que tem dois amigos que querem montar uma festa. Para isso, eles possuem algumas fitas coloridas. Um deles possui 5 fitas azuis. O outro possui 3 fitas vermelhas. Para determinar a quantidade total de fitas, devemos juntar as fitas azuis com as fitas vermelhas. Isto é, somá-las. No caso, nós temos 5 mais 3, que dá exatamente 8. Essa operação foi fácil, a gente conseguiu visualizar através das imagens. O importante é você também saber que se eu somar 5 mais 3, é a mesma coisa que somar 3 mais 5, porque na operação da adição, a ordem não altera o resultado, ok? Agora, uma coisa importante também, que vale a pena destacar, é o quê? Quando você soma com zero. Para pensar, o que significa o zero? Nada. Então, se você pega uma quantidade e soma com o zero, você está somando com um elemento neutro, porque não vai alterar o resultado. 5 mais 0 é 5. 6 mais 0, 6. E por aí vai. Então, lembre-se, o elemento neutro da adição é quem? É o zero. Agora, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre a adição. Imagina que você tem 136 fitas e o seu colega tem 451. Fazer com imagem fica um pouco mais difícil, então a gente vai utilizar o algoritmo. Antes de utilizar o algoritmo, vamos lembrar as ordens dos algarismos. No 451, o 1 é a unidade, o 5 é a dezena, o 4 é a centena. No 136, o 6 é a unidade, o 3 é a dezena e o 1 é a centena. Vamos organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. E vamos somar as parcelas das unidades, depois das dezenas e depois das centenas. Nesse caso, 6 mais 1, 7. 3 mais 5, 8. E 1 mais 4, 5. Então, nós temos que, juntando as duas quantidades de fita, dá um total de 587. Esse resultado é também chamado de soma ou total. A conta que acabamos de ver foi bem tranquila, né? Agora, imagina que você tenha 549 fitas e queira juntar com 236. Será que a conta vai ser realizada da mesma maneira? O algoritmo vai ser organizado da mesma maneira, mas vai ter um detalhezinho que você vai ver que vai fazer toda a diferença na hora de fazer o cálculo final. Vem comigo. Lembre-se, você tem a unidade, a dezena e a centena em cada número aí expresso. Na hora de organizar, a gente vai organizar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e somar agora as parcelas das unidades. Mas 9 mais 6 é 15. Eu posso deixar esse 15 aí? Não, porque eu só posso deixar até o 9. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, 15 pode ser escrito como 10 mais 5. Como está na parte das unidades, 10 unidades representa o quê? Uma dezena. Então, o 15 a gente pode escrever como uma dezena mais 5 unidades. Então, esse 1 vai para a parte das dezenas e o 5 fica na parte das unidades. Agora sim, já somei a ordem das unidades, vou somar a ordem das dezenas. 4 mais 1 mais 3, 8. Podemos ir para a parte das centenas. 5 mais 2, 7. Então, temos como resultado 785. A diferença entre essa conta e a anterior é que agora nós tínhamos 15 unidades. Não podemos deixar 15. Então, nós vamos ter que transformar esse 15 em o quê? Uma dezena e 5 unidades. E você continua a fazer a conta normalmente. Será que esse é o único método utilizado para resolver esse tipo de conta? Não, existem várias técnicas. Uma delas é a decomposição.
Vem observar como funciona o método da decomposição. Por exemplo, a gente pode somar 549 mais 236, decompondo 549 e decompondo o 236. Essa técnica é bastante utilizada quando a gente vai fazer o cálculo mental. Então, o 549 ficou como? 500 mais 49, o 236, 200 mais 36. Por quê? Somar 500 mais 200 fica fácil. 49 mais 36 também. Então, nós temos 500 mais 200, que dá 700, 49 mais 36, que dá 85, e agora, juntando 700 mais 85, nós temos o resultado 785. Lembre-se, esse método da decomposição facilita bastante na hora que você for utilizar o cálculo mental, porque aí você junta as partes que são mais fáceis primeiro e depois você junta os resultados para chegar ao resultado final. Ambas as contas têm que chegar ao quê? O resultado 785. Que ambas as contas? Tanto o método do algoritmo quanto o método da decomposição. Existem, como eu falei, vários outros métodos que eu não vou comentar agora. Bom, vimos alguns exemplos de adição, mas falta falar sobre o quê? Sobre a subtração. Enquanto a adição tem ideia de juntar, a subtração tem ideia de tirar, completar e até mesmo comparar. Imagine que você tenha 7 fitas e queira doar 2 fitas para o seu amigo. Como é que vai ficar essa conta? Olha, você tem 7. Se você está doando, você está tirando. Tirando 2. Quantas ficaram? 5. Qual é a conta que nós utilizamos? De subtração. Tinha 7, tirou 2, ficou o resultado 5. O exemplo que acabamos de ver foi bem simples. Nem precisa de muita conta elaborada. Agora, e se eu tiver 326 fitas e quiser doar 124? Como é que eu vou fazer essa conta? Da mesma forma que eu organizei a adição, eu vou organizar a subtração. Vem comigo. 326 menos 124, a gente tem que lembrar do quê? Das ordens, da unidade, dezena, centena. E quando nós formos colocar no algoritmo, colocar sempre unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Agora sim, eu vou fazer 6 menos 4, 2. 2 menos 2, 0. E 3 menos 1, 2. O resultado final ficou 202. O primeiro número é chamado de minuendo, o segundo número chamado de subtraindo e o resultado é chamado de resto ou diferença. É importante você entender que, diferente da adição em que a ordem não importava, na subtração a ordem importa. E o minuendo sempre tem que ser maior do que o subtraindo. Em alguns casos, nós vamos ver que na hora de fazer a conta, não vai dar para você fazer de cara o quê? A subtração. Então, você vai ter que pedir emprestado para a ordem anterior. Bom, não está entendendo muito bem o que eu estou falando? Então, pense. Suponha que você tenha 304 figurinhas e queira doar 81. Como é que eu organizo esse tipo de conta e o que isso tem a ver com o que eu acabei de comentar? Vem comigo no slide para você entender melhor. A organização é a mesma, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Agora, a gente vai subtrair a parte das unidades. 4 dá para tirar 1? Sim, tenho 4. Tirei 1, fiquei com 3. Agora, a gente vai subtrair a parte das dezenas. 0 dá para tirar 8? Não dá. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Pedir emprestado para a casa das centenas. Temos que lembrar que uma centena equivale a 10 dezenas. Então, eu tiro uma centena, deixa de ser 3 e passa a ser 2. Passo 10 dezenas para a parte das dezenas. Era 0. 10 com 0 continua 10. Então, eu vou fazer qual conta? 10 menos 8. E 10 menos 8 é 2. Agora, a gente vai fazer a parte das centenas. 2. Não tem nada embaixo, fica 2. Assim, 304 menos 81 tem como resto ou diferença 223.
Bom, tranquilo, né? O que você não pode esquecer é de pedir emprestado quando for necessário. Agora, imagina que você está na rua, não tem papel para fazer a sua conta e você passa pela seguinte situação. Você tem R$ 50 e comprou um objeto que custa R$ 42. Aí, na hora de te dar o troco, a pessoa fala assim: ah, me dá R$ 2 que eu te devolvo 10. Você fica meio bugado. Ih, será que esse cara está me enrolando? Ele tinha que me dar R$ 8 de troco, por que ele agora vai me dar 10? Então, é isso que a gente vai ver. Então, você tem 50 menos 42 e sabe que vai ter o troco 8. Mas o vendedor te pediu mais R$ 2. Por que ele te pediu mais R$ 2? Para facilitar o troco. Ao aumentar R$ 2 no 50, também vai aumentar R$ 2 no resultado final. Então, nós vamos ter a operação que dá o quê? 52 menos 42, que dá o resultado 10. É mais fácil dar um troco de R$ 10 do que um troco de R$ 8, né? E assim finalizamos a nossa aula. O que você precisa guardar da aula de hoje é que existem vários métodos para se resolver a adição e a subtração. Escolha o que for mais fácil para você. Agora, a adição tem a ideia de juntar. A ordem das parcelas não altera o resultado. A subtração tem a ideia de quê? De tirar, de completar. Mas, nesse caso, a ordem altera o resultado sim. Então, o minuendo, que é o número que fica em cima, sempre tem que ser maior do que o subtraindo, ok? Estudem, pratiquem. Até a próxima e tchau!